Estão prontas? Vamos que vamos. Pronta, vamos lá. Nós vamos errar. É isso. Doutora Ana, pronta? Pode perguntar. Já começando se falando da gente comentar as coisas de maneira mais simples possível. E a gente já começa com um termo que é complexo. Eixo intestino-cérebro. Então, eu tentar explicar isso de uma maneira mais leiga. Isso, é isso mesmo? Exatamente. É o que eu preciso, assim. Que a pessoa que não está na área da saúde, que ela esteja na escola, que a mãe de um paciente, uma mãe de um paciente que seja classe C, ela consiga entender que alguma relação ou até a desbiose do filho dela tem uma justificativa, certo? Ok. Pode? Olá, estamos juntos novamente no podcast Conversas Diversas, esse projeto que é uma iniciativa da Clínica Ser Diverso, um espaço multidisciplinar pensado para o cuidado de pessoas com neurodiversidade, com um acompanhamento que inicia desde a intervenção precoce até a idade adulta. E no episódio de hoje, o prato principal será falar e entender sobre seletividade alimentar e eixo intestino-cérebro, com 3 especialistas na área. Porque antes de achar que é frescura ou birra, o melhor caminho é entender. Então vem com a gente, porque o papo será um cardápio de muitas informações. E para falar desse assunto que traz tantas angústias para as famílias, eu, Rosane Silva, convido 3 especialistas de ponta de Salvador. Aqui comigo eu tenho a doutora Isadora Zi, médica, especialista em pediatria, gastroenterologia infantil, pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho também a Ed Creuza, Ed Creuza Oliveira, nutricionista, especialista em nutrição materna infantil, alergias alimentares e seletividade alimentar, e doutora Ana Cláudia Alves, médica especialista em pediatria e endocrinologia pediátrica. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de expressar nossa gratidão por vocês estarem disponíveis para esclarecer um assunto que é tão complicado na vida das famílias. Obrigada. Eu vou começar, então, com Ed Creuza, né, para falar sobre seletividade alimentar, porque eu acho que é um tema que acomete muitas famílias e traz uma preocupação generalizada. Então, eu queria direcionar para você, Ed Creuza, o que é seletividade alimentar e como ela se diferencia de uma fase normal de recusa de alimentação na infância. Bom, a gente entende como seletividade alimentar uma recusa persistente, né, e restrita a alguns alimentos, com base em textura, em sabor, em cheiro, em cor e na própria apresentação dos alimentos. Sim. O que é que vai diferenciar uma seletividade alimentar de uma recusa alimentar transitória, né? A recusa alimentar transitória, ela normalmente acontece ali pensando também na fase de desenvolvimento da criança. Então, aquela criança que iniciou a vida escolar, aquela criança que está ali no processo entre 7 e 8 anos, eles começam a ter preferências alimentares bem específicas, né? Porque eles têm acesso a grupos alimentares, como os açúcares, né? E aí o paladar deles vão ficar ali mais viciados em alguns certos alimentos, né? Então, quando a gente quer... E essa transição, essa recusa alimentar transitória, ela não é persistente, né? E ela não tem impactos nutricionais e nem tem impactos emocionais e sociais na vida da criança e da família. Então, quando a gente quer diferenciar a seletividade alimentar, que também é conhecida como dificuldade alimentar, de uma recusa alimentar transitória, a gente tem que pensar na duração dessa recusa alimentar, tá? A gente pensa também na intensidade e nos impactos dessa recusa alimentar, né? Se tem impactos nutricionais, se tem impactos emocionais, e não só para a criança, mas também para todo um contexto familiar. Então, a seletividade alimentar, ela não é frescura, ela não é birra, Exato. Né? Ela existe, né? E tem várias dimensões ali e vários fatores que podem causar seletividade alimentar. Então, o ideal é que quando se identificam os primeiros sinais da seletividade alimentar, busque-se um profissional que seja capaz de fazer o diagnóstico, né? Mensurar e diagnosticar as causas dessa seletividade alimentar para que a gente tenha um tratamento, né, direcionado e assertivo para essa situação que é muito comum, né, hoje em dia.
Quando a gente pensa em seletividade alimentar, a gente vai pensar que a recusa está associada a alimentos que são saudáveis, alimentos que vão trazer a nutrição para o corpo dessa criança. Nem sempre. É? Porque a seletividade alimentar, ela está muito relacionada a questões sensoriais, Sim. né? Então, a criança, às vezes, ela come só feijão. Ela não aceita outro tipo de alimento. Não é o comum. Mas o que vai diferenciar não é os saudáveis e não saudáveis. É a textura, é o sabor, é o cheiro, né? É a cor, é a apresentação. Tem crianças que não conseguem, por exemplo, comer texturas como um purê. Ela não suporta aquela textura, nem visualmente e nem tátil, né? E nem a questão de consistência. Então, quando a gente pensa em seletividade alimentar, não é que a criança come saudáveis ou não saudáveis, né? Tem toda uma questão aí relacionada que a gente precisa investigar melhor. Certo. E aí, pensando nesse processo, a gente pode trazer também para esse processo de alimentar, entendendo textura, entendendo, né, esse sensório, a relação do eixo intestino-cérebro, né? Assim, trazendo, convidando também a gastro a participar desse movimento de diagnóstico. Sim. Então, Rosane, o eixo intestino-cérebro é uma via de comunicação bidirecional, vai e volta, entre o intestino e o cérebro. Então, tanto alterações no intestino vão ter repercussão no cérebro, quanto alterações no cérebro vão ter repercussão no intestino. E isso leva até um ciclo vicioso. Então, o paciente, se tem uma seletividade alimentar que tem um fator sensorial, vai fazer alguma alteração intestinal, que no eixo intestino-cérebro a gente tem a microbiota intestinal, compondo o eixo intestino-cérebro, que ela vai ser alterada se o paciente tem uma seletividade. E se essa seletividade é sensorial, né? É uma resposta do cérebro, também volta a resposta, né? Então, o cérebro está com uma alteração sensorial, vai levar uma resposta para o intestino para alterar essa microbiota. E aí fica nesse ciclo vicioso. E por que essa relação, né? Ela é tão importante na infância? Então, a criança ela ainda está em desenvolvimento, o corpo todo está em desenvolvimento. Então, os órgãos estão em desenvolvimento, o sistema e esse eixo também. Então, falar um pouquinho sobre os bebês, né? Os bebês eles estão em desenvolvimento, estão em crescimento. O eixo intestino-cérebro dele está ainda em desenvolvimento. E a gente sabe de algumas situações do bebê que elas têm a ver com o eixo intestino-cérebro que elas vão melhorar. As tão conhecidas cólicas. Então, a cólica do bebê é uma desordem do eixo intestino-cérebro que ainda é imaturo, né? E conforme o bebê for crescendo e desenvolvendo, as cólicas elas vão se resolver, porque esse eixo ele vai estar mais amadurecido. Sim. E aí, quando a gente tem o casamento, né? Dessa disfuncionalidade entre essa transmissão de informação versus uma seletividade alimentar, como é que é para as famílias lidarem com isso? Bem, as famílias, inicialmente, principalmente o núcleo familiar, elas têm muita dificuldade de entender, né? O que elas querem é que o filho dela coma. Meu filho não come, faça meu filho comer. Mas a gente sabe que não é simples assim, né? A gente precisa, primeiro, entender o porquê a seletividade alimentar, né? A causa, que vão ser várias causas, né? E ter uma intervenção direcionada e assertiva de acordo com o que foi ali visto naquele diagnóstico, né? As famílias, normalmente, elas ficam muito angustiadas, porque a alimentação, né? É inato da gente. A gente quer que a criança coma. E a alimentação, ela é um aprendizado, ela é inerente ao ser humano até os 4 meses, porque a gente já nasce ali, né, com os reflexos de sucção, de deglutição. Ao longo do tempo, essa alimentação ela precisa ser aprendida, né? E aí precisa que essa família esteja disposta, né? E entendendo todo o processo de alimentação para que ajude essa criança, né? A gente vê isso muito na introdução alimentar, né? Então, a criança fica ali nos primeiros 6 meses com leite materno, leite artificial e na introdução alimentar, né? Essa criança ela precisa aprender a comer, né? E a família precisa estar bem instruída nesse processo. Por isso é tão importante o acompanhamento regular com o pediatra e com o nutricionista materno-infantil para direcionar melhor, né? E orientar melhor essa família. Agora, entendendo, né, que a seletividade alimentar
vai levar essa criança ou esse adolescente a consumir grupos de alimentares que não necessariamente são saudáveis ou não, vão trazer comorbidades para o próprio corpo, né? E pensando nisso, assim, como é que a resistência à insulina pode se manifestar em crianças neurodivergentes e que têm hábitos alimentares restritos? Assim, na verdade, o que acontece? Por conta digamos assim, seletividade alimentar, muitas vezes, essas crianças comem coisas inadequadas, alimentos que contêm açúcares simples, né, que vão levar, na verdade, a um excesso de peso, na maioria das vezes. Algumas vezes também a desnutrição. A gente pode ter os dois extremos aí nessas crianças, né? Em relação à resistência insulínica, geralmente existe o quê? Um excesso de peso, porque consome muita caloria e alimentos ultraprocessados, né? E que vão fazer com que essa criança tenha a produção, pelo próprio tecido adiposo, um aumento, na verdade, de algumas substâncias, né? Que causam resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? É a dificuldade da insulina para metabolizar o açúcar, o carboidrato que essa criança consome. Por conta dessa dificuldade, né, da produção, na verdade, da ação da insulina, vai haver o quê? A hiperglicemia, né? E essa hiperglicemia pode levar, em casos mais graves, ao pré-diabetes e até o diabetes tipo 2. Sim. Né? Mas, antes disso, o que a gente pensa? Vão ter alguns sinais. Por exemplo, a acantose nigricans. Que é o que é a acantose nigricans? É uma mancha escura, um escurecimento das regiões de dobras. Geralmente ela acontece no pescoço, axilas e também virilhas. E essa é um dos primeiros sinais que a gente percebe na pele, é um sinal na pele que pode estar acontecendo a resistência insulínica. Né? E por conta disso, então, a resistência insulínica ela é agravada por quê? Pelo sedentarismo, né? Também pela questão genética, que algumas pessoas têm essa tendência genética na família. Então, assim, na verdade, dessa forma que o endócrino pediatra, inclusive, entra muito nessa questão, porque é muito importante esse acompanhamento, até para te identificar de forma precoce e conseguir reverter esse quadro, porque ele é reversível. Sim. E aí uma mudança no padrão de comportamento da criança, principalmente se ela é neurodiversa. Exatamente. A gente tem que procurar o quê? Tentar introduzir formas adequadas de alimentação, não só assim, os alimentos, claro que vão ser... A gente vai tentar ao máximo colocar alimentos mais saudáveis, com fibras, né? E também a forma de comportamento da família é super importante. Né? Como é que você vai introduzir esses alimentos, a forma de assim, evitar a cobrança, né? Evitar a chantagem dessa criança, porque essa questão, como a Gicleusa falou, são questões assim, que existem, são questões orgânicas mesmo, não é simplesmente birra. Né? Então, você precisa ter esse comportamento muito assim, adequado e conversado com a família para que isso seja de forma tranquila e persistente e consistente. Eu acho que essa pergunta vai para as três, né? Assim, quais aspectos devem ser avaliados no comportamento alimentar de uma criança com seletividade alimentar, entendendo que, né, cada uma vai ter um olhar diferente acerca dos comportamentos que serão apresentados. Então, quais são os comportamentos que primeiro são avaliados e são olhados nessa criança? Olha, normalmente tem alguns aspectos que a gente avalia, né? Como eu falei anteriormente, a gente começa a avaliar nos primeiros anos de vida, Sim. né? Então, ali na introdução alimentar, a gente já vai perceber como é que essa criança se comporta quando ela está sendo apresentada a grupos alimentares diversos, né? Como ela se comporta quando ela está em contato com uma fruta, com um alimento líquido, com um alimento mais crocante, né? Quando ela está sendo exposta a algum cheiro. Então, a gente começa a perceber alguns comportamentos de aversão. Algumas crianças, por exemplo, fazem náuseas e vômitos quando ela é exposta a algum cheiro, né? E aí a gente tem um período ali de 1 ano a 1 ano e 6 meses que acontece a regressão alimentar para crianças com seletividade alimentar que são neurodivergentes, que é quando está mais ou menos relacionados à poda neural. Então, às vezes, a criança faz uma introdução alimentar perfeita, aceita todos os grupos alimentares e com 1 ano e 3 meses a 1 ano e 6 meses vem uma recusa alimentar. E a família não consegue compreender o porquê, né? Tem outra situação também que é muito comum, as questões relacionadas à parte emocional, né? Então, algum trauma na infância em relação à alimentação é muito comum. A gente vê assim, olha, eu não como mais carne porque em algum momento eu comi carne e tive um vômito.
né? E aquilo foi tão para ele traumático que ele parou de comer carne. Não come Né? mais. E a gente precisa entender isso. Um outro aspecto importante também é o estilo parental. Como é que essa família ela age diante da seletividade alimentar? É uma família permissiva? É uma família autoritária? Né? É uma família que ela não consegue controlar aquele momento? Né? Então, outro aspecto também importante. Quando a gente fala comportamento alimentar, a gente entende por que a criança não come. Né? Então, será que tem uma questão motora envolvida? Será que ela consegue deglutir? Será que ela consegue mastigar? Será que ela tem uma boa mobilidade da língua? Né? E as questões orgânicas. Né? Então, essa criança ela não come por quê? Será que ela está sentindo dor? Né? Será que ela tem uma alergia? Será que ela tem um refluxo? Né? Algumas crianças, por exemplo, quando comem um determinado alimento e ela não consegue se comunicar, ela faz sinais de dor aqui, de dor no esôfago, ela tenta colocar a mão na boca, e aí precisa uma investigação, né? Uma investigação com a médica gastro para investigar sinais orgânicos, como o refluxo, a esofagite, né? Como é que está o cocô dessa criança? Sim. Né? Então, são muitas coisas a serem investigadas, né? Então, assim, é importante a gente ter essa avaliação da gastropediatra, porque tanto pode ter uma patologia gastrointestinal, levando, né, essa seletividade alimentar, como a seletividade alimentar pode gerar uma patologia gastrointestinal. Então, tem as duas situações. E aí a situação se é exacerbada, né? Então, sim, a gente tem que observar, o vômito que essa criança tem é por aversão ao alimento, ou é um sintoma gastrointestinal, ou é um refluxo, ou é uma intolerância, né? Essa criança, ela tem uma seletividade que acaba reduzindo fibras nos alimentos, e aí pode gerar uma constipação. A própria constipação leva com que a criança não aceite tantos alimentos, né? Então, precisa dessa avaliação com a gastropediatra, seja para avaliar se tem uma patologia que levou a essa situação ou uma patologia que aconteceu depois por conta da seletividade e que, se não for abordada, não vai ajudar com que a equipe multidisciplinar consiga trabalhar bem nessa seletividade alimentar. Isso é muito comum. A gente vê isso diariamente. Eu geralmente recebo as crianças, né, começo a acompanhar quando já existe geralmente uma situação clínica, né, ou de obesidade, ou de baixo peso, que as pessoas querem investigar se aquilo ali, mas geralmente eu não acompanho no início, né, quando não está instalado ainda, porque já recebo a criança com acantose nigricans, que é já um sinal, né, de resistência insulínica. Então, assim, muitas vezes eu já recebo essa criança com uma situação a mais, digamos assim, né, com obesidade, né, com puberdade precoce também pode acontecer, além de que essas crianças usam algumas medicações que podem desencadear o excesso de peso, né? Alguns antipsicóticos, ou então também medicações anticonvulsivantes que podem alterar a função tiroidiana. Então, é importante o acompanhamento com o endócrino dessas crianças desde o início, na verdade, né? Quando ainda não está instalada a situação, né, de endocrinológica, digamos assim, hormonal propriamente dita. E também é importante essa investigação para ver se essa obesidade é realmente pela questão alimentar ou pode ser alguma síndrome genética associada também, porque pode acontecer, né? Então, a gente precisa também ter essas questões orgânicas na parte também endocrinológica. Voltando um pouquinho aqui, você estava falando, então, a pergunta vai ali para essa parte da formação do bebê. Se existe a relação entre a alteração, eixo intestino-cérebro, e os transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA ou TDAH, diante das suas pesquisas e do seu movimento clínico, você já encontra indícios? Então, os estudos, né, com os pacientes, né, com transtorno no neurodesenvolvimento, eles acabam sendo poucos. Geralmente tem um N pequeno de pacientes, então a gente não tem, assim, grandes estudos que possam a gente dizer de maneira taxativa se sim ou se não. Mas, do que a gente entende pelo eixo intestino-cérebro, faria sentido, certo? E já tem, sim, alguns estudos que mostram, por exemplo, que a microbiota intestinal do paciente
com TEA ou com TDAH, ela não é a mesma do paciente neurotípico, certo? Então, ela já mostra essa alteração. Também tem estudos já mostrando redução de metabólitos que são produzidos pela microbiota intestinal, subprodutos, né? A nossa microbiota intestinal, ela ajuda nos nossos processos do corpo, certo? E já tem estudos mostrando que a dosagem de algumas substâncias no paciente com transtorno do neurodesenvolvimento, ela é menor. E essa redução, ela vai levar diretamente a uma alteração cerebral, né? Porque o eixo, né, ele se comunica, como eu falei, vai e volta. Então, ainda tem uma dúvida. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Né? Então, a gente ainda não tem estudo suficiente para dizer que faz parte da fisiopatologia do transtorno do neurodesenvolvimento essa alteração da microbiota intestinal. Mas a gente sabe que ela existe. E aí, entendendo essa relação eixo intestino-cérebro, para essa parte de seletividade alimentar, existe uma relação entre a seletividade alimentar e os transtornos do neurodesenvolvimento, uma vez que a gente vê, né, e tem o contato muito mais com crianças que vão apresentar alguma comorbidade relacionada ao neurodesenvolvimento do que crianças com seu desenvolvimento típico, por exemplo. Sim. Né, com um processo de seletividade alimentar severo. Então, vai existir? Olha, os estudos eles demonstram que em torno de 46% a 89% das crianças que estão no espectro do transtorno autista têm algum nível ali de seletividade alimentar, tá? Sim. E a gente vai pontuar as principais causas, né? Que seria os transtornos sensoriais, que é comum nessa população, né? Então, a gente tem uma hipersensibilidade ou uma hiporreatividade também, né? Em relação aos estímulos ambientais, e o alimento né, um fator, né, ambiental. A gente tem também a rigidez cognitiva, que é comum nessas crianças. Então, a gente está falando de sensorial, a gente está falando de orgânico, mas a gente não pode esquecer a rigidez cognitiva, né? Então, tem crianças que elas só comem ali no mesmo utensílio, na mesma embalagem, né? É difícil você flexibilizar aquela apresentação do alimento, porque ele quer aquele alimento daquela mesma forma. Até alimentos das mesmas cores, né? Mesmas cores, né? Até a forma de preparo. Tem crianças que só querem comer pão. Eu atendo crianças que só comem pão do mesmo padeiro. Porque elas conseguem perceber a diferença. Eu falo, meu Deus, vocês vão trabalhar na Anvisa. Porque vocês conseguem ali diferenciar coisas que a gente não consegue. Né? E é uma estratégia nossa a gente misturar um pouco esses alimentos, e a criança ela realmente retira o que é o novo e come só aquele. Então, as questões sensoriais, a rigidez, né? Eu também entendo que a comunicação, né? A dificuldade de comunicação, né? A dificuldade de interação social também é um fator importante na seletividade alimentar, porque a alimentação é um ato social, né? Então, às vezes, a criança ela não está disposta a ficar ali na mesa, a interagir com os outros, né? Então, a correlação existe, né? E a gente tem essa prevalência alta em crianças que estão ali no espectro com seletividade alimentar. E é o nosso maior público hoje, né? A gente hoje tem um público muito grande de crianças seletivas e que estão dentro do espectro. Não que a seletividade alimentar só aconteça em crianças neurodivergentes, não. Né? Ela é comum em todo o público infantil, mas é mais prevalente, sim, nas crianças que têm, né? Não só crianças, indivíduos, né? Hoje a gente tem adultos com seletividade alimentar. Sim. E é engraçado que muitas vezes a gente atende uma criança seletiva e quando a gente faz a investigação, ou a mãe ou o pai tem algum grau ali na família, a gente consegue identificar. E assim, a dieta, só de ela ser restritiva e monótona, mesmo que ela não seja necessariamente com vários processados, ela já altera a microbiota intestinal. Então, a microbiota, ela precisa de variedade. Então, esse é um paciente com um risco muito grande da chamada disbiose, né? Que é a alteração Sim. da microbiota intestinal. E, além disso, quando você tem, na verdade, uma desnutrição, por exemplo, isso pode acarretar problemas também no crescimento.
por exemplo, porque o crescimento, ele é tido como, quando você tem uma desnutrição, o nosso organismo, nosso corpo vai desviar a atenção para manter atividades que são ditas como nobres. Então, o crescimento acaba ficando em segundo plano. Então, isso também acaba acontecendo, né? Principalmente nas crianças desnutridas, né? Que não ganham peso, acabam também tendo déficit de altura, de estatura. E afeta mesmo, né? É muito comum a gente ver crianças que não consomem todos os grupos alimentares muito pequenininhas, Exatamente. né? Exatamente. Às vezes nem são tão magrinhas em relação ao peso Ao mesmo, peso. né? Mas elas são a estatura. Pode comprometer a estatura também. Exatamente. E aí, como é que esse diagnóstico feito de forma precoce, né? Tanto da seletividade alimentar, como a questão que está relacionada a eixo intestino-cérebro, até a resistência à insulina, esse diagnóstico feito de forma precoce, pode ajudar a uma intervenção multidisciplinar? Assim, quando você identifica, né, essa seletividade, você trabalha e você intervém, você consegue evitar, por exemplo, desnutrição, obesidade, né? E você consegue evitar essas complicações da desnutrição, da obesidade. Então, essa intervenção precoce, ela é fundamental, ela é essencial, porque ela vai evitar realmente a complicação. Porque o melhor é você prevenir, porque você deixar acontecer uma situação de gravidade, tendo que intervir depois, tendo que usar muitas vezes, fazer reposição hormonal, porque você não está conseguindo, não consegue mais reverter de uma forma menos invasiva, digamos assim. Um paciente que ele tenha uma alteração da microbiota intestinal, ele já vai ter uma alteração na sinalização para o cérebro, que pode alterar a cognição, pode alterar o comportamento, pode alterar o socioemocional dessa criança. Então, quando você intervém cedo, é possível que a própria seletividade ela não chegue a um nível tão severo. Né? Porque como a comunicação ela é das duas vias, a gente precisa agir das duas vias. Né? Isso falando só de eixo intestino-cérebro, mas a gente tem a parte endocrinológica, imunológica. Então, na verdade, quando a gente trabalha de maneira multidisciplinar, a gente já age em vários sistemas, todos os outros também vão ter uma boa resposta. O corpo é um só. Né? Então, quanto mais cedo a gente trabalha e quanto mais profissionais a gente consegue trabalhar nessa situação, melhor a resposta. Eu acho que o ponto principal, né, quando a gente pensa em intervenção precoce na seletividade alimentar, é garantir o estado nutricional dessa criança, né? Então, toda vez que a gente pensa em uma criança seletiva, a família já pensa em terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, não. Mas o primeiro passo é o quê? É garantir o estado nutricional. Porque uma criança que está desnutrida, com alguma deficiência nutricional, né, introduzir um alimento não é fácil para uma criança que tem seletividade alimentar. Então, a gente tem outras formas de garantir esse estado nutricional adequado, não necessariamente incluindo um alimento novo. Muitas vezes a gente tem que se dar conta, tem que abrir mão de uso de um suplemento alimentar, porque a gente não consegue ampliar esse repertório alimentar, né? Então, eu sempre digo isso, que o primeiro passo para o tratamento da seletividade alimentar é garantir o estado nutricional daquela criança, para que ela tenha energia, para que ela tenha disposição, para que ela não tenha nenhuma alteração gástrica que esteja causando dor, né, desconforto. A criança que está com algum desconforto gástrico, ela não vai comer. Ela não vai ter vontade de comer. Então, o primeiro passo é, com certeza, garantir o estado nutricional adequado daquela criança para garantir um crescimento adequado, um desenvolvimento adequado. E, a partir daí, a gente entra com as outras terapias, né, para ajudar nessa missão, que é uma missão bem complexa e que precisa de muitas especialidades.
Então, a garantia desse estado nutricional, né, entendendo esse suporte como base, é que vai trazer essa criança apta a ter intervenções que se tornarão eficazes e que vai promover para ela o aprendizado. Justamente. Entendendo uma criança autista, por exemplo, Sim. né? Que precisa ficar sentada, que precisa ficar parada, ou que precisa reproduzir aquele comportamento, né? Que a gente gostaria que ela aprenda e ampliar o seu repertório. Então, uma vez que a base nutricional está organizada e eu tenho um bom funcionamento gastrointestinal e eu tenho também um desenvolvimento que está dentro do campo nutricional, dentro da normalidade, que não está nem para uma desnutrição, nem para uma obesidade, leva então o desenvolvimento dessa criança e a disponibilidade dela para estar apta a participar das intervenções multi. Justamente. Exatamente. Exatamente isso. Excelente. Então, já que você tocou aí, né, na suplementação, quando é ou como que acontece a indicação de suplementação e de que maneira as baixas das vitaminas no organismo pode afetar a concentração e o aprendizado, seja da criança ou do adolescente, entendendo o indivíduo, né, tanto pequenininho como os maiores. Se a gente for considerar uma criança seletiva, a gente já entende que ela não consome todos os grupos alimentares, né? Então, ela vai ter deficiência no consumo de algumas vitaminas, de alguns minerais e de nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento, né? O que é que nós fazemos, né? Então, a gente vai solicitar exames bioquímicos, que é o que vai evidenciar se existe alguma carência ou algum excesso nutricional, né? Tendo contato com esses exames bioquímicos, a gente também faz a correlação com os sinais clínicos. Se está com fadiga, se está com pouca concentração, se está com sono perturbado. Então, o que é que essa criança traz para a gente? Então, a gente faz uma investigação, né? Não só clínica, mas também bioquímica, para fazer essa suplementação nutricional. E considerando principalmente o consumo alimentar, né? O que acontece muito é que a suplementação ela precisa ser individualizada e de acordo com a necessidade da criança, né? Então, um suplemento ele não vai ser adequado ou adequado para todas as crianças. Mas qual é a individualidade bioquímica dessa criança? O que é que essa criança precisa? A partir daí, a gente faz a suplementação, né? Existem alguns nutrientes que a gente tem uma correlação com a seletividade alimentar e com a questão do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o ferro, né? O zinco, vitaminas do complexo B, né? O ômega 3, que é tão importante para as sinapses, né? Para o desenvolvimento neural dessa criança. Então, a gente sabe que tem nutrientes que vão impactar ali positivamente no desenvolvimento da criança. E também todo o acompanhamento e tratamento de uma desbiose intestinal, que é a modulação intestinal. Então, a gente tem alguns nutracêuticos, né? Que vão fazer com que esse intestino que está ali com a permeabilidade alterada, ele consiga se recuperar, né, e está apto para absorver todos os nutrientes e contribuir para o desenvolvimento, né, dessa criança. E aí, diante, né, dessa busca, a gente tem aí uma busca por uma série de coisas. Sim. E famílias de pessoas, de crianças, adolescentes com neurodiversidade também não vai ser diferente, né? Então, busca de soluções rápidas e essa grande massificação das informações, principalmente em torno da suplementação. Qual é o maior risco da automedicação e do uso inadequado desses suplementos? Veja bem, na verdade, o suplemento ele deve ser considerado um medicamento. Sim. Então, ele deve ser prescrito e acompanhado por um médico, por um nutricionista, porque não pode ser utilizado de forma própria, autoprescrita, por exemplo, porque o excesso de vitaminas também faz mal. A hipervitaminose é também um problema de saúde. Sim. Por exemplo, o excesso de vitamina D pode levar ao excesso de cálcio, uma hipercalcemia, que pode levar a problemas gravíssimos de saúde, inclusive arritmia cardíaca. Então, assim, é muito grave a hipercalcemia por excesso de vitamina D. Então, a pessoa não deve se prescrever o próprio filho e achar que está tudo bem. E ainda mais, leva a uma sensação de falsa segurança. Eu estou repondo, estou fazendo. Não pode também. Outra coisa é o quê? É você estar fazendo uma dose
inferior a que ele precisa. Então, é fundamental que seja prescrito por um médico ou por um nutricionista, por um profissional que vai acompanhar aquela criança. E uma coisa que acontece muito é que deu certo no meu filho, no filho do... No filho da outra pessoa. Da colega, da amiga. Colega, e aí quer usar também, né? Então, olha, não sei quem está usando tal suplemento. Você pode prescrever para mim? Exatamente. Então, acontece muito É isso. só uma vitamina. É. E não é só uma vitamina, né? Então, a gente sabe que tem várias vitaminas, né? Falando da vitamina D, por exemplo, que hoje a gente tem praticamente como um hormônio de tantas interações metabólicas que tem no organismo. Então, não é só uma vitamina. Tanto estando numa dose baixa sem corrigir, quanto numa dose alta trazendo efeitos colaterais. Então, precisa de acompanhamento. A vitamina D é um hormônio, na verdade. Não é chamada de vitamina, mas ela é hormônio, na verdade. Sim. Então, assim, é muito perigoso e as pessoas estão realmente se automedicando. Ainda pergunta, quando você tem um paciente que pergunta para você, você pode prescrever? Ainda bem, porque tem umas pessoas, algumas famílias que usam a do vizinho mesmo. A vizinha fala, ela vai, compra e vai usar. Sim. Isso é um perigo. Às vezes, pede emprestado. Pede emprestado, exatamente. Você me dá um pouquinho para fazer o teste? Você deve ouvir muito isso, né? Sim. Pois é. Quando a gente ouve, a gente ainda consegue intervir, né? A gente consegue falar, não faça isso, mas às vezes, a gente não está sabendo. E às vezes a gente vai, na verdade, a gente se depara, às vezes, numa situação no hospital, por exemplo, a criança com hipercalcemia. Um exemplo, cálcio acima de 12, por exemplo, que é uma situação de gravidade, né? Pode levar a sérias complicações de saúde. Então, assim, é muito perigoso, realmente. É um medicamento. O suplemento é um medicamento. E como é que vocês, né, diante da atuação de cada uma, seja no hospital ou no próprio consultório, trabalha essa família, entendendo que a gente vai para além da alimentação, a gente vai para aspectos emocionais, né? Uma família que quer que o próprio filho pareça ou se desenvolva como o filho do vizinho. E isso é uma coisa que eu escuto muito. Quero que meu filho... Eu trouxe aqui porque eu quero que meu filho coma igual ao primo dele. Ele come tudo. Você come até pedra se deixar. Assim, a gente escuta muito isso. Como é que vocês trabalham a família para que ele perceba que tentar fazer com que essa criança coma da mesma maneira que o primo, ou seja suplementado como o do vizinho que está dando certo, não corra riscos, porque é um risco, né? Quando você oferece para o seu filho um medicamento ou um suplemento que não foi prescrito para ele, é um risco. Como é que vocês atuam com essa família? Eu acredito que o primeiro ponto é evitar essa comparação, porque cada pessoa cada família tem suas questões. Então, às vezes aquela mãe está olhando para o colega, para o primo, para o vizinho, como se que ele fosse perfeito. E não. Né? Cada um tem suas questões. Inclusive, às vezes para a família pode parecer bom e quando a gente vê na consulta não é. Ah, mas meu filho está magro, comparado com os colegas. Hoje a gente tem uma epidemia de obesidade. Então, se você compara uma criança com as outras, ela pode estar no peso correto e todas as outras estarem no peso errado. Então, acho que o primeiro ponto é evitar esse comparativo. Um outro ponto é ter paciência. Porque tem muitas questões envolvidas na seletividade alimentar, na desnutrição ou na obesidade, que a gente não vai resolver de um momento para o outro. Né? Então, eu acredito que é ter essa paciência de conversar com a família. Vamos criar um plano de ação. Né? Vamos criar um plano de ação, vamos fazer dessa forma e vamos alcançar, né, com paciência, com persistência, uma melhora. Mas comparativo não leva a nada. Eu acho importante tudo que Isa falou, porque a família é ponto fundamental no tratamento. Se a gente não tiver uma família bem orientada, uma família que esteja conosco ali no plano terapêutico, né, a gente vai ficar enxugando gelo. Porque a criança, às vezes, vem para o set terapêutico e ela passa ali poucos minutos com a gente.
Mas o processo maior vai ser no ambiente domiciliar, vai ser no ambiente escolar, né? Então, essa família, ela precisa estar próxima da gente, né? Então, eu sempre digo que a família é a peça fundamental para que toda intervenção dê certo, né? Só que essa família, ela vem com angústia tão grande e que ela precisa ser acolhida, né? E, além do acolhimento, ela precisa ser bem orientada. É que ela fazer com que ela entenda que a criança ela não vai comer de uma hora para outra. Porque a família chega e fala, saiu da sessão, comeu? Comeu? Não, ela não comeu. Ela só tolerou o alimento próximo dela. Então, no início ela fala, meu Deus, é isso mesmo? Ela só vai tolerar? Sim, ela só vai tolerar. Depois ela vai tocar, depois ela vai cheirar, depois ela vai levar o alimento até a boca, depois ela vai experimentar e vai cuspir. E após várias repetições, ela vai conseguir comer, nem que seja migalhas, mas ela vai se aproximando do alimento. Então, explicar para a família o processo, que é um processo complexo e longo, eu acho que é fundamental, né, para que a gente tenha êxito no tratamento, né? E não só a família que está ali próximo, o pai e a mãe, mas todo mundo, né? É o avô, é a professora, né? São os tios, todo mundo que está envolvido no contexto ali social daquela criança precisa compreender o processo, né? Então, a gente precisa trazer essa família para próximo da gente. Não, vocês falaram tudo, né? Isso é fundamental mesmo, paciência e persistência. A gente tem que ter não só a gente com a família, né? A família também com a criança. Então, a gente precisa, eles precisam entender, a gente precisa explicar para eles o quanto é importante essa paciência, essa persistência, porque a repetição ela vai ser fundamental. Sim. E quando você fala, ele só tolerou o alimento, não, isso é muito. Isso é um ganho enorme. Né? E às vezes a família não dá esse valor, mas a gente sabe o valor que tem. E a criança, a família conseguindo perceber esse valor, eles vão realmente ficando, né, conscientes, né, do que está acontecendo, conscientes dessa importância, do quanto é fundamental a gente perceber que nós somos únicos. Nosso filho é único, eu sou única, você é única, nós todos, cada um de nós é único. Então a gente não pode comparar. Até porque você vai comparar crianças de pais altíssimos com crianças de pais mais baixos e você que fica, né, com essa comparação que vai ser impossível aquela criança ter 1,80 m, se ela tem os pais com 1,70 m e 1,60 m. Não é verdade? Então, assim, é fundamental, né, a gente também parar com essa questão de comparação. Existe muita pressa também, né, assim, mas a pressa está associada e a comparação estão associados também ao nível de sofrimento dessa família, né? Vocês, no dia a dia, devem encontrar famílias que estão muito sofridas e preocupadas em relação ao diagnóstico do agora e o que vai ser no futuro. Exatamente, é verdade. Mas também a gente está vivendo um momento muito imediatista, né? Na sociedade, de uma forma geral. E com essas famílias, isso fica um pouco mais intenso, digamos assim, porque realmente é uma situação muito difícil. Você não conseguir ver que seu filho não come adequadamente é uma situação bem complexa, realmente. Né? Mas esse imediatismo, ele está, na verdade, permeando a nossa sociedade, né? Em todos os âmbitos, todos os locais, assim, né? Então, às vezes, a família até tenta, né, ter calma, ter paciência, mas tem o ao redor. As outras pessoas pressionando por conta disso, né? Uma sociedade imediatista, uma sociedade julgadora, eu até diria, né? Então, que fica, mas e aí? Como é que tá? E aí, seu filho? Tá comendo? Não tá comendo? Como é que foi? Foi na consulta? E aí? Resolveram? Então, tentar esclarecer para a família, tentar acolher, tentar com que a família entenda que o processo vai ser longo, mas que é possível que alcançar bons resultados. Talvez até, inclusive, tentar mostrar para a família o quanto aquilo pode não estar grave em relação à criança. Né? Então, a seletividade alimentar ela pode estar severa, mas pode não estar com respostas tão graves na criança. Então, calma. Né? É uma criança que é seletiva, mas pode não estar desnutrida, mas pode estar com peso adequado, mas pode estar com o mínimo de grupos alimentares que mantém essa criança com as vitaminas adequadas. A gente faz o exame, se o exame vem bem,
exame vem bom, nas dosagens adequadas, vamos caminhar que a gente vai conseguir bons resultados. Então, acho que tem a ver com isso também, né? De esclarecer a família e de fortalecer essa família para não escutar o ao redor. Concordo com você. É justamente isso. Tá todo mundo assim, olhando pra você, pensando assim, vamos ver o que a Nutri vai falar? Como eu falei anteriormente, a família é ponto fundamental no tratamento. É peça-chave ali, a gente precisa dela. Esse, inclusive, é um pilar nosso, assim, da Clínica Ser Diverso, né? A gente entendeu que o projeto precisaria ter um espaço para que essa família pudesse falar, inclusive, sobre essas angústias, né? Que o meu filho precisa comer e o meu filho precisa andar, ele precisa falar, ele precisa fazer uma série de coisas porque o filho do vizinho faz, porque o primo dele faz. Então, assim, esse é um pilar nosso também, olhar para a família e fazer com que essa família entenda que a palavra paciência, ela é uma palavra que é lida devagar. A gente não lê paciência rápida, a gente lê paciência devagar, né? Todo mundo que olha a palavra paciência vai ler ela devagar. Mas não é porque a gente não quer fazer, mas é muito mais porque cada indivíduo também tem seu tempo. Para comer, para experimentar, para levar para a boca, né? Cada sujeito tem seu tempo. Verdade. Então, eu queria, assim, que vocês, cada um, assim, pudesse dar um recado para um pai e uma mãe que está aí nessa angústia para comer ou para que ele cresça ou para que as cólicas cessem. Assim, se vocês pudessem falar para esses pais, o que é que vocês diriam diante do olhar de cada uma? Às vezes é difícil a gente falar isso. E às vezes eu fico assim, será que eu devia ter falado isso? Mas eu gosto muito de falar, vai dar certo. Né? Às vezes é difícil a gente prometer isso. Né? Mas a maioria dos pacientes, se a gente tem um atendimento multidisciplinar, se a gente tem um plano de ação, né? Se a gente consegue esclarecer para a família, acolher e consegue que aquela família engaje no plano de ação, vai dar certo. Né? Então, acho que a minha mensagem seria essa. Árduo, trabalhoso, difícil. Tem momentos que parece que não vai para lugar nenhum, tá? Mas confie na equipe. Você tem uma equipe, né, ajudando o seu filho, vai dar certo. E se você vê os pequenos ganhos, comemore. Vai dar certo. Acho que é justamente isso, né? É confiar no processo. Né? Então, quando a gente confia no processo, e essa família ela precisa também estar bem orientada e confiando não só no processo, mas na equipe. Né? Então, a gente precisa passar essa segurança para eles. Né? Então, quando a gente tem uma equipe preparada, né, a gente vai trazer eles para perto da gente e fazer com que eles confiem no processo, né? Então, é uma situação que é complexa, né? Envolve várias questões, né? De saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, não só da criança, mas da família. A gente entende a angústia, né? E a gente está à disposição, né? Então, a gente tem que fazer esse vínculo com a família, né? Para acolhê-la e trazer de forma clara quais são os processos para que ela esteja ali próximo da gente. Eu acho que confiar no processo, eu acho que vale muito a pena. E considerando você estar com uma equipe, né, que tem uma expertise e que saiba trabalhar ali com a seletividade alimentar. Assim, eu acho importante a gente ter paciência, né, ter persistência, a gente fazer com que a família entenda o que está acontecendo, né? A família entendendo o que está acontecendo, eles conseguem confiar, né? Confiar no que a gente está propondo, confiar que aquela situação a gente vai seguir o caminho, subindo a escada devagar, de forma gradativa, né? Sem pressa, porque não adianta ter pressa, não tem como ter pressa, né? E a gente pode ir de uma forma devagar, mas sempre constante, né? E não desistir. Então, eu gostaria de expressar
A minha gratidão, assim, a vocês por aceitar esse convite e sentar aqui e dedicar esse tempo a esclarecer dúvidas que ultrapassam a barreira da dúvida e elas são muito mais dores do que dúvidas, né? Então, assim, muito obrigada da Clínica Ser Diversa por cada uma estar aqui dedicando tempo a esclarecer um assunto que é tão difícil e tão complicado para as famílias. Eu agradeço a você. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Adorei estar aqui. Adorei conversar com vocês. Foi ótimo. Muito legal. obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi realmente muito, muito legal, muito tranquilo. Muito tranquilo. A troca, né? A Foi, troca foi sempre legal. muito Foi interessante. muito boa. É só agradecer mesmo. E é isso, Tarcísio? Sim. Uma conclusãozinha sua também, pra finalizar. Ah, tá. Então, peraí, peraí que eu não preparei nada, não. Peraí, deixa eu pensar. Rapidinho aqui. Conclusão. Peraí que Bom, me... pessoal, esse foi mais um podcast. Pronto, valeu. Já pode? Pode ser. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Espero que todas as dúvidas, ou pelo menos boa parte das dúvidas, sejam sanadas de um assunto que é tão falado e muitas vezes há uma impossibilidade de buscar profissionais. Nosso papel aqui é levar informação e levar oportunidade e opção para a busca desses profissionais que são tão importantes para o desenvolvimento de cada um indivíduo. Então, espero vocês no próximo episódio.